Os navios iranianos estiveram no Brasil. Mas precisava de um navio para vir buscar uma cápsula de urânio? 2, 3, 4, 10 cápsulas de urânio? Também tem umas coisas assim que... Né? 2 navios iranianos aportaram no Brasil, mesmo por causa das sanções e tal, e o governo atual concordou. Mas você, para remeter 10, 12 cápsulas de urânio, você precisa transportar num navio? Professor, e nisso aí também é muito pelo a condução do Trump, né? Ele vai conduzindo a narrativa o tempo todo. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um cara fala todo dia através de redes sociais. Todo dia ele posta alguma coisa, todo dia ele constrói a narrativa dele. Só que, se você pegar as coisas que ele escreveu, em grande parte não se concretizaram. Né? Na Ucrânia, não deu em nada. Então, ele largou mão lá porque não resolveu nada. Falou que viriam dias piores para a Rússia e tal, e agora está lá tentando conquistar o Putin, porque sem a Rússia, né, não se ganha da China. Isso é um fato. Né? Tem lá, Reiton já fez dezenas de simulações de guerra. Aí fala assim, bom, agora são os acordos comerciais. O mundo vai ter que se ajoelhar e assinar acordos comerciais. Quantos acordos comerciais ele conseguiu até agora? Assinados. Só com o Reino Unido e aí uns rascunhos com a União Europeia. Acordo comercial mesmo, assinado. Ah, mas nós chegamos a um acordo com a China. Só depende da aprovação do Xi Jinping. Xi Jinping já assinou? Então, cadê os acordos comerciais? Eu ia te questionar sobre isso, né? Teve a questão dos tarifaços lá, né? E esses acordos aí, ele jogou alto com a China, né? Uhum. Botou taxa até de 245%. E aí passou um tempo, disse que chegou no acordo. Que ele, na verdade, antes ele já diz, ó, tô tarifando todo mundo e quem quiser venha conversar com a gente. Então ele conduz esse triunfo, né? E depois vem o triunfo dele dizendo, ó, a China regou. A China... O arrego. Aí que vem o problema. Uma coisa é o que ele escreve. Escrever, meu amigo, caneta e papel aceita qualquer coisa. Cadê o fato? Foi assinado o acordo? Xi Jinping assinou o acordo? O Canadá, a União Europeia, que ele começou dizendo que ia taxar em junho, já jogou para 9 de julho, que deu acordo. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: você precisa. Os frutos falam da árvore. Quais são os frutos? Cadê os acordos? E outra coisa, o estilo dele de jogar é um estilo que não deixa para o seu oponente uma situação confortável até para ceder. Porque ele sempre coloca assim, olha, conversamos com os chineses e foi um acordo muito bom para nós. Eles perderam, eles arregaram. Ele sempre coloca as coisas. O Irã tem que se render incondicionalmente. Ele sempre coloca uma situação de humilhação do seu oponente. Quando você humilha o oponente, ele tende a ser mais resistente. Não existe aquela sedução, aquele jogo por trás dos bastidores, aquela situação básica da filosofia de guerra que diz o seguinte: sempre dê ao seu oponente uma saída honrosa. Se você não dá ao seu oponente uma saída honrosa, ele vai lutar até o fim, porque ele não tem opção. Então, o Trump, infelizmente, nesse sentido, o estilo dele é de humilhar. O estilo dele é de dizer você perdeu e eu ganhei, ok? Então, ele não tem aquela questão de dizer, olha, gente, fizemos aqui um acordo benéfico para os dois, papapá. Ele não tinha nem que falar. Tá? Bom cabrito não berra. Okay? A boa política é feita nos bastidores, no silêncio. E se você tem uma vitória retumbante, você não faz propaganda dela para não humilhar o seu oponente, para que ele possa ceder a você com algum conforto, com alguma dignidade, com alguma honraria. O estilo dele de confronto, sempre, confronto todo dia,
né? E sempre num sentido de opressão àquele que está do outro lado, é um estilo que não deixa ao seu oponente uma situação até confortável para ceder. Não deixa. Então, ele está criando um nível de. Olha, gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu gostaria muito que os resultados fossem outros. Porque toda a questão dos costumes, da agenda, woke, etc., né, nós, acredito que todos nós pensamos que não é uma coisa legal. Né? E, nesse sentido, ele tem tido uma postura também muito forte, mas que tem produzido resultados internamente. Agora, na sua política externa, ele, infelizmente, está acabando com as alianças, acabando com os aliados. Aqueles que cederem não vão ceder, digamos assim, com sinceridade, vão ceder porque não tem opção e vão esperar o momento para esfaquear pelas costas. Porque quando você, Glauber, você sabe disso, se você impõe uma derrota humilhante, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Um dia, se tiver a oportunidade, vai te esfaquear pelas costas. Então, quando você monta uma política, Glauber, e você precisa resolver gargalos, você tem que atuar dando à pessoa uma possibilidade real dela se sair com uma narrativa honrosa. Porque senão o cara vai ceder, mas ele vai continuar a ser teu inimigo. Internamente, ele vai continuar a te odiar, mesmo que ele sorria para as câmeras. Então, essa é uma questão principal. Você não vê, não percebe a construção de relacionamentos sinceros. O Mark Carney, por exemplo, vou dar exemplos. O Mark Carney acaba de assinar um acordo militar com a União Europeia. Ué, por quê? Se o Canadá está ali do lado dos Estados Unidos. Sabe quem é Mark Carney? Mark Carney, que hoje é primeiro-ministro do Canadá, era o presidente do Banco da Inglaterra, que, em tese, só ingleses poderiam ser presidentes. Ele é um cara, um peão dos DJs, e está no Canadá. E ele odeia o Trump. Da mesma maneira a Ursula, da mesma maneira o Macron, da mesma maneira o Stammer. Por quê? Porque o Trump já disse várias vezes que a Europa foi construída para ferrar os Estados Unidos. Quantas vezes ele já falou isso? Então os caras têm ódio. Vão apertar a mão? Vão. Vão sorrir para as câmeras? Vão. Mas por dentro eles estão com ódio. Como é que você constrói alianças dentro desse tipo de situação? Aí você vai lá na Arábia, ele foi ao Oriente Médio, foi na Arábia Saudita, no Catar, Emirados Árabes Unidos, conseguiu lá um avião do Catar, né? Porque o Air Force One não fica pronto nunca, né? E você acha que esses caras têm amor pelos Estados Unidos? O cara da Arábia Saudita, do Catar? Não, ele está fazendo negócio. Ele está fazendo negócio, né? Então, assim, é muito difícil olhar para o futuro e ver uma situação em que você está sempre sozinho, em que você está impondo situações e às vezes vencendo e às vezes não, mas está sempre você sozinho. E nenhum país é uma ilha, por mais força que tenha. Nenhum país pode viver isolado, por mais força que tenha. Eu não sei se é verdadeiro, agora parece que vai ter uma reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, onde os Estados Unidos vai cobrar uma posição da América Latina. Como é que vai ser isso? O Itamaraty, o governo brasileiro, acabou de soltar aí um comunicado a favor do Irã, tem 1 ou 2 dias. A América Latina, que sempre foi alinhadíssima com os Estados Unidos, hoje tem esses pontos aí de divergência. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar uma Colômbia, um Chile, o Brasil, a Bolívia, né, que são não alinhados? Né? Hoje, alinhadinhos só tem o Milei. Né? Isso é bom? É ruim? Como é que vai construir essa situação? Outra coisa, só para a gente deixar mais uma provocação, né? Você me provoca, às vezes eu também provoco um pouquinho, né? Cadê aquele urânio que desapareceu, Glauber? Brasil, né?
cápsulas de urânio desapareceram no Brasil. O Netanyahu falou disso, falou que é um país do Ocidente, não deu o nome. Imagine, Glauber, se for rastreado e achado esse urânio, made in Brasil. Como é que faz, cara? Os navios iranianos estiveram no Brasil, mas precisava de um navio para vir buscar uma cápsula de urânio? 2, 3, 4, 10 cápsulas de urânio? Também tem umas coisas assim que... Né? 2 navios iranianos aportaram no Brasil, mesmo por causa das sanções e tal, e o governo atual concordou. Mas você, para remeter 10, 12 cápsulas de urânio, você precisa transportar num navio? Talvez num avião? Talvez uma questão de segurança? Não, era um navio de guerra, vai estar mais seguro. Então, muitas situações estão surgindo onde eu não vejo possibilidade nenhuma, zero hoje. Não vamos falar zero, muito baixa, próxima de zero, de que esse conflito, essa disputa de poder, ela se torne algo pacífico. Nem na Ucrânia, está sendo lá devastada, nem agora entre Israel e Irã, e nem no futuro Taiwan. O que eu vejo é um crescimento de intensidade, né? Um crescimento de conflitos, sejam por variáveis endógenas ou exógenas, onde o Brasil, de uma forma ou de outra, está tomando partido. O Brasil, que eu digo, é o governo, porque o governo representa a nação, queira ou não. Né? E se essa questão do urânio se confirmar, é algo muito grave. O Brasil repudiou o ataque dos Estados Unidos, né? Exato. Então, o Brasil não só esse final de semana, mas antes o governo brasileiro já vem apresentando o seu alinhamento. E no passado também repudiou o ataque de Israel, mas não repudiou o ataque do Hamas. Exato. Né? Ele tem que repudiar, se é princípio. Olha só, esse é o detalhe. Países não se guiam por princípios. Países têm interesses. Então, se o governo brasileiro tivesse princípios de não ataque, não morte, tinha que ter condenado o Hamas, é óbvio. Tinha que ter condenado o Hamas e de uma forma muito enfática, ok? Quando você condena um lado e não condena o outro pela mesma situação, não digo pela mesma, mas por situações que em princípio podem ser comparativas, você adotou um lado. O governo brasileiro adotou um lado. Infelizmente, o governo brasileiro está nos levando a uma situação extremamente ruim, porque não é do interesse nacional confrontar os Estados Unidos. O que pode acontecer com o Brasil? Qual o cenário aí para o Brasil diante desse impasse aí, Estados Unidos e Irã? Veja bem, os Estados Unidos têm uma habilidade muito grande em troca de regimes, né? Troca de governos. A Nuland, que era uma autoridade do Departamento de Estado e uma parte da CIA, é especialista em primavera árabe, mudança de regime, etc. Né? Inclusive, Trump e Netanyahu começaram falando que a mudança do regime iraniano era muito importante. Depois mudaram o tema, falaram até em assassinar o Ali Khamenei, o Ayatollah Ali Khamenei. Né? No Brasil existem certos pudores, certas coisas que não se encaixam em políticas de Estado de potência. Okay? O Brasil é um país que quer ser uma potência agindo como uma colônia. Por exemplo, Israel não tem nenhuma preocupação, e não estou dizendo que está errado, não. Tá? Israel não tem nenhuma preocupação em assassinar seus inimigos, como assassinou líderes do Irã, líderes do Hezbollah, de onde for. É um inimigo, é um risco, eles matam. Não, eles não prendem para julgar, eles não prendem o cara, vamos levar o cara a julgamento, não, eles matam. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Matou lá o Soleimani, que era um general iraniano, pronto, matou o Osama Bin Laden. Os Estados simplesmente matam. É isso. O Brasil, ele acha que ele vai ser uma freira no meio de um lugar, de um prostíbulo.
ele não tem entendimento do que são políticos. Os Estados não têm amigos, têm interesses, ok? E isso é para todos. Rússia é assim, China é assim, Estados Unidos é assim, etc. Porque são políticas de Estado. O cara fala assim, os Estados Unidos apoiam a democracia e os direitos humanos. Tá bom, até certo ponto. Porque os Estados Unidos é amigo da Arábia Saudita há anos, e na Arábia Saudita não existem direitos humanos nem democracia. Os Estados Unidos apoiou o Saddam Hussein enquanto foi conveniente na guerra contra o Irã, e lá não tinha democracia, e muito menos direitos humanos. Os Estados Unidos apoia o Catar, apoia Emirados Árabes Unidos, etc., onde não tem direitos humanos nem democracia. Ele está errado? Não estou dizendo que está errado, eu só estou sendo realista e mostrando que essa é o que se chama de real política, ok? Não tem nada a ver com democracia nem direitos humanos. Isso é política de Estado. O inverso também é verdade, claro. A Rússia apoia coisas que não tem nada a ver com princípios. Ela apoia quem lhe interessa. Apoia Cuba, apoia a Coreia do Norte, entendeu? A China, a mesma coisa. Apoia a Coreia do Norte, apoia Cuba, apoia a Venezuela, entendeu? Eles apoiam quem eles têm interesse em apoiar, os dois lados. Aí ficam os torcedores românticos achando que isso tem alguma coisa a ver com defesas de liberdades, com agendas muito éticas. Não, Estados não têm isso. Estados não têm isso. Então, no jogo atual, ainda vão vir várias barbaridades dos dois lados. Várias barbaridades. Isso não estamos nem no início das barbaridades. E nós temos que aprender a olhar essas coisas com essa imparcialidade, com este entendimento, com o olhar de analista e não de torcedor. Porque, do contrário, vai se viver sempre procurando justificativa para coisas que não tem o que justificar. Volta à questão do Trump com a Ucrânia e a Rússia. Hoje, obviamente, o Trump fechou os olhos para a Ucrânia. Está deixando a Ucrânia ser bombardeada. Por quê? Porque não interessou confrontar a Rússia. Não tem meios militares para confrontar a Rússia, não tem meios econômicos. Então é preferível deixar isso para lá. Está errado? Não. Estado tem interesses, não tem amigos. Somente isso. E no Irã, ele chegou à mesma conclusão? Provável. Ele já sabe dessas limitações que eu coloquei, as limitações do domo de ferro, as limitações da munição. Ele também sabe que ali pode se transformar no novo Vietnã ou no novo Afeganistão. Lembrando, quem acha que os Estados Unidos é invencível, perdeu no Vietnã, perdeu no Afeganistão, aquela saída horrorosa, assim como a Rússia perdeu no Afeganistão. Eu gosto de mostrar que os dois, tá, para não parecer que eu estou puxando para um ou para outro, os dois perderam no Afeganistão, tá certo? Então, não é assim, não existe um poder invencível, isso é coisa de torcedor, né? O cara que acha que o time dele torce para um time e acha que o time sempre ganha. Não, vai ter campeonato que ele ganha, vai ter campeonato que ele perde. Isso é da natureza. Nós temos aquele ditado, né, no Checkmate Global, você sabe disso, né? Só se desilude quem se ilude. Se você vai se iludir, você vai se desiludir. Entendeu? Aqueles que estão precisam idolatrar um líder, criam mitos, criam essa idolatria a um ser humano, né? Vão ter desilusões, porque é um ser humano. Olha só, vou falar dois outros exemplos. No início do governo falou, vamos auditar o Fort Knox, não foi? Eu quero ver o que tem dentro do Fort Knox. Está lá, declarações dele e na época do Elon Musk. Ele foi ao Fort Knox? Não. Por quê? Porque alguém disse para ele como as coisas acontecem. Depois falou assim, vamos abrir a lista do Epstein. Abriu. Inclusive o Elon Musk fez aquela publicação naquele dia. Lá, né? O Elon Musk fez uma acusação, né, bem estranha, dizendo que ele está na lista do Epstein, que o Trump está, e ninguém apurou. Então, assim, a vida real é diferente do sonho. A vida real
é diferente do que se deseja. Você não pode confundir os seus desejos com a realidade. Porque o jogo do poder é um jogo pesado, é um jogo que não tem muitos princípios nem parâmetros. Então, se você colocar neles, nos peões, porque eles não mandam nada, ok? Se você colocar nesses peões a sua esperança de felicidade, você vai ter dificuldades. E vai ter dificuldades. E eu, lá no Checkmate Global, eu mostro quem são as duas correntes que financiaram a campanha do Trump. Quem paga o jantar, escolhe o cardápio. Ponto. E é assim.